Olá a todos. Hoje nós vamos continuar aqui na parte 1, introdução, e o assunto é erros na definição de preços. Então vamos lá, vou comentar sobre alguns erros básicos. A gente ainda está na introdução. O que eu quero fazer aqui na introdução é mostrar alguns pontos para vocês. Então vamos lá. Erro 1. Produto muito bom com preço muito baixo. Em geral, quem faz isso, quem comete esse tipo de erro, são pessoas que têm uma qualificação técnica muito alta e o cara vai lá e pensa o seguinte: eu posso oferecer isso por um preço razoável ou normal. Quando você tem algo muito completo ou complexo, você tem que oferecer por um preço bem alto, certo? Mas vamos lá. Um produto muito completo consome muito tempo ou muito dinheiro para ser desenvolvido e entregue ao cliente. Por isso, um produto muito completo normalmente deve ter o quê? Um preço alto. Você não pode oferecer ele baratinho, você vai ficar frustrado. Por outro lado, um produto muito completo às vezes não é de interesse da maioria das pessoas, pois algo muito completo é muito complexo também e exige muito tempo do cliente e também porque é muito caro, certo? Então, se você tem uma coisa muito completa, às vezes fica muito caro para o cliente, às vezes ocupa muito tempo, o cara se desanima. Então você pode fazer um produto menos completo, certo? E depois a pessoa pode agregar algo a mais nesse produto depois, certo? Bom, desta forma, se você for desenvolver um produto de alto valor e preço, antes de pensar no produto ou serviço, pense no potencial de compra e interesse do cliente. Você decidiu, não, vou fazer um curso, por exemplo, sei lá, um curso da área de negócios que vai demorar um ano. Ou, eu vou vender um serviço da área de advocacia que eu vou fazer uma estrutura de pensamento que vai demorar um ano. Ou, eu vou fazer um serviço na área de geofísica que o cara que está vendendo esse produto, por exemplo, no meu caso, tá, a área de geofísica, eu demorei 5 anos para aprender exatamente tudo, demorei não sei quantos anos para comprar os equipamentos, demorei não sei o que, vou vender esse produto baratinho, esse serviço baratinho. Se eu fizer isso vai dar um problema, certo? Então assim, pense sempre no potencial de compra e interesse do cliente. Se você oferece um serviço muito completo, nem todo mundo vai querer, certo? Por quê? E o potencial de compra disso vai ficar menor. Por exemplo, na minha área, eu quero oferecer um mega serviço de geofísica. Quantas empresas querem um serviço muito completo? Em geral, o cara quer ou este servicinho, ou este, ou este, ou este, certo? Mas eu quero fazer um pacotão, quero fazer um pacote com todos os serviços, certo? Se eu vou fazer um pacote com todos os serviços, eu vou cobrar mais caro, porque eu estou fazendo muitos serviços, certo? Só que o potencial de venda acaba sendo menor. Por quê? Porque os clientes em geral só querem um pedacinho do serviço, ou quer elétrica, ou quer, por exemplo, serviço de geoelétrica, elétrica do solo, ou, por exemplo, quer um serviço de sísmica do solo, ou quer um serviço... Aí vai, certo? Vários serviços, química. Então, será que vale a pena oferecer o pacote inteiro de serviço de geofísica com um preço altíssimo, e aí um número de clientes desse tamanho? Ou vale a pena oferecer ele segmentado e aí eu tenho um pouco mais de clientes? Então tudo isso você tem que pensar, certo? Se você resolve que você vai ter um produto de alto valor e preço, antes de você fazer o produto, pense no limitador que é o potencial de compra dos seus clientes e do interesse do cliente. O cliente pode falar, não tenho interesse de comprar um serviço tão completo assim, eu quero só um pedaço. Não tem interesse. Se não tem interesse, você não vai fazer venda, certo? E o potencial de compra. Será que o cliente ele pode gastar todo esse valor que você quer oferecer o seu serviço? Será que ele tem esse potencial para comprar esse produto que você quer vender? Às vezes não tem, certo? Então, continuando aqui. Então, erro 1, né? Um produto muito bom com preço muito baixo. Ou seja, se ele é um produto muito bom, você tem o quê? Um maior tempo de desenvolvimento aqui. Então, se você tem um maior tempo de desenvolvimento, você tem um maior custo. Esse dinheiro aqui do outro lado, não significa preço. Significa o quanto você gastou para fazer o produto. Você gastou um monte de dinheiro para fazer o produto, porque você gastou um monte de tempo. Então você vai ter que pôr um preço alto. Mas será que vai vender se você colocar um preço muito alto? Então você vai ter que balancear isso. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso na parte prática. Vamos lá. Erro 1. Continuando na mesma coisa. Maior tempo de desenvolvimento, maior custo. O que significa exatamente maior tempo de desenvolvimento? Bom, primeiramente o óbvio.
quanto tempo você e outras pessoas investiram para aquele produto se tornar-se uma realidade. Você tem, esse é o primeiro ponto. O tempo de desenvolvimento depende disso. Você foi lá, gastou mais tempo, a sua equipe gastou tempo para desenvolver, então você agora tem um custo maior, certo? Você pode falar o seguinte, não, cada hora que eu trabalho eu não estou gastando nada. Você está gastando sim, você está gastando seu tempo. Seu tempo é limitado, você podia estar fazendo outra coisa. Então você tem que considerar aquilo aí como um valor, né? Secundariamente, o que significa? Secundariamente, mais importante. Quanto tempo uma pessoa precisa para adquirir o conhecimento que você tem para desenvolver o produto que você desenvolveu? Então assim, você pode pensar o seguinte, ok, eu vou comentar alguns casos da minha vida particular sobre essa questão de preço, tá? Então assim, para você que tem um conhecimento amplo da sua área técnica, certo? Para você pode gastar esse tempo desse tamanho aqui, ó, para fazer o produto, certo? Só que você não pode cobrar só pelo tempo que você gastou. Você tem que considerar o tempo que outras pessoas gastariam. Não é porque você é o maior expert e consegue fazer um produto que gasta esse tempo aqui, neste tempo aqui, não é por isso que você vai cobrar um preço pequeno, certo? Se todo mundo gasta este tempo aqui para fazer o produto, e você é muito bom em gastar esse tempo, você vai ter que cobrar este preço aqui, ó, o grande, certo? Por quê? Porque se não fosse você, fosse outra pessoa qualquer, de uma outra área, ela gastaria mais tempo. Então, por exemplo, vamos supor, na minha área, tá? Eu sou da área de sismologia. Muitos geofísicos não conhecem sismologia, eles gastariam muito tempo para fazer um determinado produto. Se eu faço rápido, isso não significa que eu tenho que cobrar um preço pequeno. Eu faço rápido porque eu sou especialista nisso. Talvez uma pessoa seja especialista em direito de grandes empresas, ou direito de pequenas empresas, ou direito de não sei o quê. Talvez outros advogados que não são especialistas nisso vão gastar muito mais tempo para fazer o mesmo produto, o mesmo serviço. Se você é um engenheiro especializado em caldeiras e você sabe que tem um outro engenheiro mecânico que poderia fazer caldeiras, só que ele vai gastar este tanto de tempo aqui, porque ele não é especialista, e você é especialista, você consegue desenvolver isso neste tempo aqui, você não vai cobrar só isso aqui, você vai ter que cobrar mais, porque você é o cara que consegue entregar num prazo mais rápido, porque você é especialista, certo? Não é porque você gasta pouco tempo só que você vai considerar na sua balança aqui, ó, o seu pouco tempo que você gastou. Ah, gastei só uma moeda. Não. Você vai considerar aqui, ó, nessa balança imaginária, você vai fazer o seguinte: quanto tempo uma pessoa comum, mesmo especialista, mas não especializada exatamente na minha área, gastaria? Você vai colocar essas moedas aqui dentro, certo? Bom, então continuando aqui. Por fim, tem algo em seu produto que é difícil de copiar ou de imaginar que aquilo seja um diferencial? Se sim, esse tempo extra pode ser considerado no valor do seu projeto. Então, por exemplo, eu tenho um serviço, certo? Na minha área, vamos pegar na minha área especificamente. Então vamos lá, eu sou geofísico especializado na área de tremor de terra, sismologia. Então, eu tenho um diferencial perante os outros geofísicos. O geofísico, ele poderia fazer o mesmo serviço que eu, só que ele não é especializado, ele não sabe os equipamentos, ele não sabe o problema, ele não sabe coisas mínimas que eu já sei, etc. Tal, que demora tempo para você aprender, mas eu sei, ele não sabe. Então ele vai gastar esse tempo aqui, eu gasto este, certo? Então quanto que eu vou cobrar? Eu vou cobrar isso aqui? Não, eu vou... Primeira coisa, se eu faço mais rápido, eu vou cobrar isso aqui talvez um pouco a mais, certo? Mas o geofísico, ele tem uma forma de apresentar um serviço de sismologia. Eu tenho uma outra forma totalmente diferente, tá? Quem olha o meu serviço não consegue imaginar o que eu já imaginei. Então, por exemplo, assim, o que o cliente pensa quando um outro sismólogo ou geofísico oferece um serviço e quando que o meu serviço, quando eu ofereço, o que o meu tem de diferente? Quando um outro geofísico olha o que eu ofereço, fala, isso aqui é igual ao que eu ofereço. Não é igual. Porque eu já percebi algo que o cliente quer e que as outras empresas, por exemplo, não oferecem. Então tem um diferencial. Esse diferencial é difícil de copiar porque é difícil de imaginar que existe um diferencial ali. Então, se eu tenho um diferencial, sei que eu tenho um diferencial, o cliente sabe que aquilo é um diferencial, os outros não percebem, porque para eles, não, isso aqui é tudo comum. Então, o que acontece? Eu não vou cobrar só isso, ou isso aqui a mais, eu posso cobrar um pouco a mais, certo? Por quê? Porque lembre-se, pessoal,
Se você cobrar o preço errado, você vai se desmotivar. Se você for bem pago pelo que você faz, você vai ficar sempre motivadão para fazer o serviço. Você vai fazer um ótimo serviço, certo? E o cliente vai perceber isso e vai te contratar mais e mais e mais vezes, obviamente. Então assim, primeiramente, o que significa maior tempo de desenvolvimento? Número 1, o tempo que você demorou para fazer o serviço. Por exemplo, no meu caso, o tempo que eu demoro para instalar um equipamento, etc., fazer análise e tudo mais. Ponto. Mas eu não vou cobrar só por esse tempo, eu vou cobrar também pelo tempo que as outras pessoas demorariam para fazer o serviço, certo? Ou seja, as pessoas gastariam todo esse tempo aqui, eu faço mais rápido, então eu vou cobrar o tempo grande, certo? E outra coisa, quanto tempo vai demorar para essas pessoas chegarem no diferencial que eu tenho? Ah, eu posso cobrar isso também. Então, tudo que eu puder cobrar a mais aqui, eu vou cobrar para fazer o preço correto, certo? Preço que chegar no preço legal. Então vamos lá. O erro 1 é cometido principalmente por profissionais muito qualificados da área de serviços. Por exemplo, minha área de serviços, serviços técnicos, sismologia, geofísica, geologia, etc. Por exemplo, uma engenheira que pensa que sua consultoria tem um valor pequeno, pois abre aspas, tudo que ela desenvolve está claramente escrito no livro do fulano. Eu já recebi um e-mail deste. Eu comecei a fazer essa série de cursos de negócios exatamente por causa de um e-mail de uma engenheira. E ela falou o seguinte: eu gostaria de abrir uma empresa dessa área específica, mas tudo que eu ensino nos meus cursos para essas grandes empresas, tudo isso já está no livro do fulano. Está no livro do fulano? Quanto tempo demora para você chegar à conclusão que está no livro do fulano? Demora esse tempo aqui. Eu nem sabia do livro do fulano. Não tenho a menor ideia de quem que é o fulano e de que livro é esse. Certo? Talvez muitos engenheiros vão olhar e falar: nem tenho ideia que livro é esse, quem que é o fulano. Bom, você já chegou a essa conclusão? Essa conclusão é sua. Talvez você tenha gastado um ano para chegar a essa conclusão. Então você não vai colocar o preço: gastei só tantos minutos para ler tal parágrafo. Não, você gastou muito tempo para descobrir que é o livro do fulano, para descobrir quais são os parágrafos. Então você vai cobrar o preço grande, certo? Você não vai cobrar o preço com base no que você sabe só. E sim com base no quanto tempo demoraria para os outros saberem o que você sabe. Certo? É como diz aquele ditado. O cara chegar lá numa empresa, aperta um parafuso, o custo custou, sei lá, 5 mil reais para apertar esse parafuso. O cara fala: mas você só apertou um parafuso? Mas demorou 10 anos para descobrir que é esse parafuso aí que tem que apertar. Então assim, você não cobra só pro ato em si, você cobra pela quantidade de conhecimento que tem ali, certo? Pois bem, por exemplo, né, um desenvolvedor de um site de internet que cobra barato, pois tudo, abre aspas, tudo que eu faço está bem documentado, os manuais dos plugins que eu uso no desenvolvimento do site. Eu sei, tudo fácil, tá tudo no plugin aí. Quero fazer tal coisa, tá tudo no plugin, é só você ler. Só que as outras pessoas, elas leram todos os plugins, elas leram todos os manuais, elas sabem usar os plugins? Não sabem. Então você não precisa cobrar. Mas para mim colocar esse plugin aqui eu só gasto 5 minutos. Então eu vou cobrar, sei lá, 200 reais. Espera um pouquinho, mas você percebe? Talvez uma pessoa que tem um conhecimento um pouco menor vai gastar 3 dias para pôr esse plugin. Será que você pode cobrar um pouquinho a mais? Tem que pensar nisso. Outro erro comum aqui, por exemplo, um cartógrafo que cobra barato por um levantamento batimétrico, pois, abre aspas, trata-se do uso de um equipamento alugado que qualquer um pode alugar e fazer você mesmo. Isso aqui eu já ouvi também. Você chega lá, o cartógrafo cobra um preço desse tamanho para fazer. Aí fala o seguinte, te explica, né? Eu alugo esse equipamento, nem é meu, alugo ele, pago 300 reais e aí eu vou lá, faço um levantamento de barco, tal, gasto uma semana e aí vou cobrar, sei lá, 2 mil reais. Porque qualquer um pode fazer. Você sabe fazer batimetria? Eu não sei fazer, vamos supor, batimetria. Será que você sabe? Não sabe. Então, será que todo mundo sabe onde aluga o equipamento? Será que todo mundo sabe isso, aquilo, etc? Ou precisa de um profissional para fazer? Como é que funciona? Não é porque você tem um conhecimento que você consegue fazer assim, pum, rapidinho, que você precisa cobrar só o tempo, pum, rapidinho. Ninguém sabe que você alugou o equipamento ou não. Ou seja, o cara pensa de uma forma muito simplista, ele vê tudo de uma forma simples. Só que quem está de fora olhando não está vendo a mente dele, não está vendo que aquilo é simples para ele. Para as outras pessoas aquilo pode ser muito complexo. Então você vai mudar o preço em função do quê?
do quanto é complexo para as pessoas, não para você, necessariamente. Então as pessoas da área muito técnica, elas cometem esse erro. As pessoas, tudo, não, isso aqui é simples. É simples para você. Para a pessoa que está te contratando não é tão simples. E talvez ela nunca encontre outro profissional como você que saiba o que você sabe. Percebe? Então o preço você pode aumentar. E o erro, esse aqui é um erro comum. As pessoas colocam um preço muito baixo num serviço muito completo ou complexo. Certo? Outro exemplo, o pasteleiro. Vamos pegar agora o pasteleiro. Pasteleiro que tem uma barraca de pastel e cobra barato, pois, abre aspas, a massa do pastel é barata de fazer e você apenas precisa colocar carne e queijo e pôr para fritar na hora. Não tem segredo. Só pegar a massinha lá, pá. E coloca carne e queijo e deu. Bom, erro. Por quê? Porque tudo bem, você pode pensar que é só carne e queijo, que muitas pessoas pensam, ou só massa, só que é lógico, a pessoa que tem um pouquinho mais de pensamento sabe que envolve o salário do pasteleiro, envolve troca de óleo, envolve descartar esse óleo, envolve a barraca, envolve outras tantas coisas, e pensar de uma forma muito simplista é um erro de iniciante também. Iniciante também comete esse erro, mas é muito barato. Quantas pessoas já não devem ter visto assim, olha, esse hambúrguer aqui custa 30 reais, eu faço na minha casa por 2. Mas você não faz com aquele ambiente, você não faz com tudo aquilo, você está oferecendo um serviço que é mais completo muitas vezes, certo? Eu, por exemplo, eu penso assim, muitas pessoas cobram muito barato por alguns produtos, muito barato. Pensa, mas isso aqui é só massa, é só não sei o quê. Não, não é só massa. Eu não como assim, pensando o seguinte, vou comer um pastel, isso aqui é farinha e água. Eu não como assim, eu penso assim, pô, isso aqui é um pastel, certo? Então, ou seja, para o cara que faz, muitas vezes é simples. Para o cara que está consumindo, aquilo ali é totalmente diferente, certo? Outro exemplo, o consultor que oferece conhecimento em um assunto e cobra barato, pois, abre aspas, ele diz, não tem escritório, não tem grandes custos, e com isso o valor é todo para ele só vai ganhar o dinheiro, não precisando cobrar caro, com o risco de perder o cliente. Ou seja, tem um cliente, mas se eu cobrar caro eu vou perder o cliente, eu na verdade não tenho escritório, não tenho gasto nenhum, etc. Tal. Pois é, só que essas pessoas também não pensam o seguinte, às vezes você tem uma consultoria um mês e demora 3, 4 meses pela frente para você ter outra consultoria. Então, ou seja, o ideal era você cobrar um valor que consiga cobrir todos esses meses, ao invés de você ficar desesperado cada um dos meses. Outro ponto, será que outras pessoas sabem o que você sabe? Será que é trivial te substituir? Às vezes não, a maioria das vezes não. As pessoas, por exemplo, você é de uma área, eu tenho uma área, certo? Aí eu quero contratar um engenheiro de uma área específica, né? Por exemplo, outro dia eu tive que contratar um engenheiro de uma parte de modelagem. Beleza. O que ele faz para ele é simples. Para mim é extremamente complexo, né? Infelizmente ele cobrou o preço certo. Então assim, preço alto. Por quê? Porque ele não se incomoda com o quanto é fácil para ele, certo? Ele se incomoda o seguinte, quanto é difícil para mim. Eu não vou conseguir outro cara igual aquele ali para fazer essa modelagem, é muito trabalhoso. E eu sei que ele vai gastar pouco tempo, mas se eu for tentar fazer, eu vou gastar 2 anos, entendeu? Se eu for pegar um outro engenheiro que não é bem da área do cara, ele vai gastar 1 ano, 6 meses. Esse cara consegue fazer para mim 1 semana. Pô, ele tá cobrando muito caro, muito caro. Tá cobrando tipo assim, quase o salário do ano inteiro por 1 semana de serviço. Só que se eu contratar um outro cara, ele vai demorar 1 ano para fazer o serviço. Tipo assim, então é melhor contratar o cara bom, né? Então é um erro comum também das pessoas. Outro exemplo, ó, o sismólogo, deixa eu ver, o sismólogo que oferece um relatório importante, muito barato, pois diz, isso é fácil para mim, posso fazer isso em 1 semana e o valor é maior do que o salário de um sismólogo, então eu estou cobrando isso, né, apenas por um relatório simples. Eu já fiz esse erro aqui, isso aqui sou eu mesmo falando lá no início, quando eu não sabia colocar preço. Eu vou falar sobre este caso aqui especificamente, como é que eu aprendi a começar a colocar preço, lá na frente, na parte prática, onde eu vou explicar como a minha cabeça mudou na questão de preços, né? Foi uma pessoa que me ajudou a fazer isso, a entender, um grande empresário, e isso aqui é a base do curso que vocês estão assistindo. Pois bem, continuando aqui. Então, era um erro. Pensa o seguinte, não, eu estou fazendo um relatório. 1 semaninha, eu estou cobrando, por exemplo, 3 mil reais, já deu para pagar o meu mês aqui. Então, não, tá errado. Por quê? Porque, como vocês sabem, no Brasil tem poucos tremores de terra e não aparece um cara querendo comprar um relatório toda semana ou todo mês, certo? Aparece a cada 6 meses. Então, quanto que eu tenho que cobrar?
Vai depender, vai variar, certo? Pois bem, então isso aqui a gente vai ver na prática. O erro 1 está em subestimar o tempo total, vendo apenas uma parcialidade do tempo gasto com projeto, serviço ou produto. Esse é o erro 1. Você pensa que você colocou o tempo total, ó, meu tempo foi uma semana como sismólogo. Uma semana eu vou cobrar uma semana do trabalho do sismólogo. Mas espera um pouquinho. Eu sou especialista numa área de sismologia que, tipo assim, é raríssimo encontrar pessoas. Se você fosse contratar outro sismólogo, ao invés de gastar esse tempo aqui que eu gastei, ele gastaria isso. Mas se você fosse contratar um geofísico, que nem sismólogo é, ele gastaria isto. Se você for pensar que você tem pressa, quanto de tempo eu vou pôr na minha balança para cobrar o meu preço? Esse é o ponto. Então vem o erro 1. O erro 2 é diferente. O erro 2 é, você tem um produto regular com preço muito alto. Ou seja, o seu produto não é perfeito, não é muito complexo, completo, e você tem um preço muito alto. Aí você tem um problema. Tá? Então a primeira pergunta é, o que é um produto regular? Seria um produto de péssima qualidade? Seria um produto fraco? Resposta, não, não é isso que eu estou falando. Produto regular não é um produto de péssima qualidade, é um produto bom, mas é um produto regular, é não um produto assim, super completo. Um produto regular é um produto com apelo regular, certo? Tem um apelo regular ao consumidor, ou seja, não significa que o produto seja ruim, mas sim que o consumidor não consegue ver de fato algo que seja importante. Então, por exemplo, eu tenho assim, eu conversava muito com meus clientes quando eu fazia mais serviços. Então eu via assim, eles não viam sismologia como um produto muito assim, não era uma coisa interessante de gastar algum recurso em sismologia, tá? Porque o Brasil não tem muito tremor de terra. Mas tinha alguns produtos do lado deles, alguns serviços, que pra mim era uma coisa muito trivial. Mas para eles falavam assim, uau! Então assim, você tem coisas que tem apelo e que não tem apelo, certo? Tem coisas que são complexas ou não, mas isso não depende só do quanto é complexo na sua mente. Eu fiz um produto super complexo, gastei 10 anos desenvolvendo esse produto aqui, certo? Mas na mente do consumidor, isso aqui é trivial, o cara deve ter gastado uma semana. Então o oposto, percebe? Porque o que define o preço no final é quem compra e não quem vende. Então assim, lógico, estou falando isso aqui de uma forma geral, no geral. A regra é quem define o preço é você, não o cliente. Mas você tem que saber que se o seu produto for regular, quem vai ter a noção de valor do serviço não é o seu regular, é o regular do cliente. Você pode pensar que o seu produto é a maior maravilha do mundo, você gastou 10 anos, etc. tal. Mas o cliente ele pode entender diferente, ele pode ter uma percepção diferente. Então, por exemplo, eu tinha serviços que são muito complexos, ainda hoje eu tenho serviços que são muito complexos, mas o cliente entende que não é complexo. E tem serviços que são muito simples e o cliente entende, nossa, isso é super complexo. Então você vai ter que entender essa percepção, certo? Tem a sua percepção e tem a percepção do cliente. Vamos continuar aqui. Então assim, sim, tem produtos que deveriam custar muito mais caro, porém, às vezes isso não bate com a realidade, gerando então fracasso e frustração. Sim, você fez um belo produto, você deveria ganhar mais, etc. tal, mas não rolou. Não rolou. Você tem que ter uma percepção do que o cliente percebe, certo? Um erro de muitas pessoas é encarar a sua própria percepção como 100% igual à percepção do cliente. Eu não estou falando se a sua percepção é verdadeira ou falsa. Eu estou falando o seguinte, o que importa não é se a sua percepção é verdadeira ou falsa. O que importa é a percepção do cliente, certo? Então, de novo, muitos clientes na minha área não gostam de gastar recurso financeiro com sismologia, que é tremor de terra, porque eles acham que é inútil. Mas, na minha percepção, aquilo é super complexo. Às vezes eles precisam, mas não é sempre. Agora, eu consigo colocar algo a mais que pra mim parece simples, mas pro cara fala, isso aqui é muito complexo, muito legal. Consigo. Percebe? Então você tem que entender a sua percepção, não é a percepção do cliente. Bom, nosso objetivo no curso não é corroborar com o mundo ideal, e sim apresentar a realidade terrível para alguns produtos. Ou seja, Afonso,
você veio aqui, você vai falar, por exemplo, sismologia é maravilhosa, o preço tem que ser maravilhoso, etc. Tal. Não, não é isso. Ah, você vai falar que o meu serviço é muito maravilhoso, tem que cobrar mais caro, etc. Não é isso. O que eu quero pôr aqui para vocês é o seguinte, vocês têm que entender que existe um mundo ideal, que você pode entender da sua área, idealmente, mas existe um mundo real, e o mundo real é terrível. Então assim, você tem a sua área, e talvez você tenha que pensar em como ajustar o seu produto, muitas vezes, para a realidade do cliente, para o cliente olhar e falar o seguinte, puxa, isso aqui é fantástico e esse preço está adequado, certo? Então existe o mundo ideal e o mundo real. O que eu vou falar aqui nesse curso sempre vai ser sobre o mundo real, ok? O mundo ideal é assim, quanto custa a hora do sismólogo, quanto não sei o que, etc. Vou colocar tudo direitinho. Não é assim que funciona o mundo, certo? Então vamos lá. Então, o erro 2, né? Então, um produto regular com preço muito alto. Então, o cara aqui, analisando duas caixinhas, está comprando lá um sabonete. Talvez, para o cara que fez o sabonete verde aqui, ele pense o seguinte, não, eu usei ervas orgânicas, usei isso, usei aquilo, e tudo é maravilhoso, etc. Tal. Mas para o cliente, ele olha esse sabonete e o outro e fala, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Para mim é igual, vou comprar o mais barato, certo? Ou aqui, ó, a pessoa analisando duas latas quase iguais, ó. Tipo assim, qual que é a diferença exatamente? Então o produto é regular, tipo assim, o cliente não percebe, ele é regular, é uma coisa normal. Regular significa normal, não tem nada de extraordinário ali, você percebe? Então se o cliente não percebe que tem algo extraordinário, tipo assim, o preço não vai ser extraordinário, certo? Então assim, que tipo de produto passa por esse tipo de problema? Para começar, todos os produtos rurais, né? Então em português aqui mesmo, todos os produtos rurais, incluindo venda de ovos orgânicos de galinha de pasto. Todo mundo sabe, a galinha que come só milho vai produzir um ovo diferente da galinha que consome pasto, né? Que é muito melhor. E assim vai, só que para o cliente ele vai olhar o ovo, né? Ou seja, tem alguns casos que para você vender um produto específico da área rural, que você entende que você está fazendo uma boa forma, você vai ter que educar o seu cliente, né? Então, ó, por exemplo, venda de ovos orgânicos de galinha de pasto, carne de cordeiro, leite A2, que é um leite específico orgânico de vaca alimentada no pasto, entre outros produtos que são excelentes, mas sem a educação correta o cliente não vai entender. Outro, produtos complexos demais para o cliente entender do que se trata o produto ou serviço. Isso é muito comum em serviços técnicos caros e em produtos com muito mais funcionalidades do que o cliente precisa. O cliente precisa do produto com um botão. Você entregou o produto com 218 botões. É muito mais complexo. O cliente só quer um botão. Então você tem que vender o quê? O que o cliente quer que é um botão. Se você pega um produto com 218 botões e você gasta para fazer aquele produto 10 mil reais, o cliente pode achar que você cobrar 15 mil é caro. Agora, se você tira os 218 botões, põe um botão só, certo? Que é o que o cliente quer. E aquele botão ali, você, ao invés de gastar 10 mil reais, você vai gastar, por exemplo, 500 reais. E você vende ele por 5 mil, ou seja, tem um puta lucro a mais. O cliente pode olhar e falar, pô, isso aqui é barato. Porque 15 mil é caro, 5 mil é barato. Mas na verdade você reduziu de 218 botões para um botão. Certo? Então assim, depende, você tem que entender que existe a sua percepção e existe a percepção do cliente para o seu produto. Pois bem, continuando aqui. Erro 3. Produto com pequeno volume de venda com preço muito baixo. Você tem um produto que tem um preço baixo e um volume baixo de venda. Erro de novo. Existem dois tipos de produtos e serviços que possuem pequeno volume de venda, que são produtos ou serviços com pequena demanda, como equipamentos ou serviços técnicos especializados, incluindo, por exemplo, batímetros, painel de voo, de controle de voo de pequenos aviões, cockpit de pequenos aviões, etc. Tal. Vocês têm uma demanda muito pequena. E produtos e serviços que podem ter uma demanda grande, mas que exigem tanto tempo para serem realizados, que o volume de venda acaba naturalmente sendo pequeno, como por exemplo um mecânico. Muitas pessoas querem um bom mecânico, mas um mecânico que gasta horas para encontrar o problema de um carro,
um encanador que para corrigir um problema fica o dia inteiro em uma casa de uma pessoa, um consultor que gasta 3 horas de viagem para ir e 3 horas para voltar ao escritório para dar uma consultoria de 15 minutos em uma fazenda e etc. tal. Ou seja, talvez exista uma demanda enorme por consultorias de 15 minutos na área agrícola, mas se o cara tiver que fazer 3 horas para ir e 3 horas para voltar, por mais que a demanda seja grande, ele não vai conseguir dar conta da demanda porque o tempo da viagem dele é grande, ele vai gastar o tempo dele. Lembre-se, você tem 24 horas no dia, 30 dias no mês. Se você gastar muito tempo para fazer um produto, a demanda pode ser de milhões de produtos, mas talvez você consiga só vender 10, talvez só 20 produtos. Porque você não vai conseguir dar conta da demanda. Então você tem essas duas opções aqui. Você tem a opção onde a demanda é baixa realmente, ou às vezes a demanda é alta, mas o tempo que você demora para fazer o produto é muito grande. Então, por exemplo, carros elétricos. Existe uma demanda acumulada aí muito grande. Todo mundo quer comprar um carro elétrico hoje em dia, sei lá por quê. Pois bem, só que o tempo para fazer um carro elétrico é muito longo. Então, assim, você tem um produto que é caro, porque por mais que a demanda seja alta, você não vai conseguir vender, né, tantos produtos assim. Então você vai ter um potencial de venda menor. Aqui é a mesma coisa, serviços técnicos. Você tem uma demanda baixa, você poderia até fazer mais, mas você não consegue, certo? Então é um erro você ter um produto com pequeno volume de venda com preço muito alto. Não, desculpa, muito baixo, né? Bom, continuando aqui, mesmo erro 3. Cobrar errado por um produto ou serviço de pequeno volume de venda, baixa frequência de venda, é a receita para a frustração. Mas, alguém vai perguntar, mas Afonso, eu gastei o dia inteiro trabalhando no assunto, mas eu só apertei um parafuso, como é que eu vou cobrar mais por isso? Depende, tá lá o mecânico o dia inteiro, eu não consigo encontrar, de repente ele encontrou, pô, é só esse parafuso, que droga. Sei lá, que frustrante, vou cobrar 10 reais aí pra consertar esse parafuso. Não, negativo, você vai cobrar pelo seu tempo, pô. Se você cobrar errado, a sua vida vai ser uma catástrofe. Você tem que cobrar o preço certo. Você gastou o dia inteiro para encontrar o parafuso, você vai cobrar pelo dia inteiro, ou talvez por 2, ou talvez por 3 dias. Porque você ficou frustrado lá o dia inteiro para encontrar o parafuso, certo? Então assim, ó, tudo depende, ó. Você demorou porque era demorado ou porque estava aprendendo? Aí é outro ponto. Se você é o cara que está lá aprendendo mecânica e você demorou para encontrar o parafuso porque você não tem experiência, aí o certo, tudo bem, é você cobrar um preço barato. Você errou, a próxima vez você aprende. Agora, se você é um cara super especialista e você demorou muito porque realmente era difícil, você tem que lembrar, você tem que cobrar pelo preço certo, porque outras pessoas também demorariam, certo? Lembre-se disso. Não é só o tempo que você gasta, é o tempo que você gasta, é o tempo que outras pessoas demorariam e mais outros itens, certo? Que a gente vai precisar conversar sobre eles. De qualquer forma, a gente está na introdução ainda do curso. Então vamos lá. O ponto é, o sucesso de um produto depende dele ter sido desenvolvido em cima do preço e não o inverso. Pense em uma pessoa que fabrica facas, né? Ou seja, será que o cara vai fazer um monte de facas e vai vender ela por R$1.000? Ou será que é melhor pensar o seguinte, vou fazer uma faca de R$1.000, então eu vou conseguir só fazer poucas facas, né? Pense em uma pessoa que fabrica camisas. O cara demora um tempão para fazer camisa. Então pensa só, ele vai vender camisa por um preço qualquer, o que as pessoas pagam por essa camisa é só isso. Bom, se as pessoas só pagam isso, você não vai fazer uma puta camisa, você vai pegar, compra a camisa daí, infelizmente compra a camisa da China e vende pelo que as pessoas querem comprar. Ou você pode ter 2 linhas de produtos, uma muito cara e uma muito barata, você pode ter isso, certo? Uma coisa fina que você fez e um produto alternativo aí, paciência. Pense em uma pessoa que presta serviço de agronomia, o tempo que ela demora para ir e voltar, etc. Tal. Tudo isso você tem que pensar, ou seja, se você cobrar errado, você vai se dar mal. Pense em uma pessoa que presta serviço de mecânico ou numa pessoa que venda ovos. Tudo a mesma coisa. Se você fizer tudo direito, você vai conseguir cobrar o preço certo e vai ficar feliz. Se você cobrar o preço errado, você vai ficar frustrado e você vai ter um problema aí, certo? Lembre-se, isso é só a introdução. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.